Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia! Bom dia! Salve Jesus! Salve Maria Santíssima! Tem pessoas que estranham, não é? Programa Madrugada com Deus, no início de cada madrugada, eu venho e digo bom dia. E as pessoas falam, poxa, mas na madrugada tá todo mundo ainda sonolento. Algumas pessoas nos ouvem logo pela manhã, não é? E tem pessoas que estão sonolentas, estão acordando, mas nós temos que ter sempre o alto astral. O alto astral é a certeza de que Deus concedeu esse dia para você. É um presente, é um brinde, é uma bênção. Para mim, a melhor e a maior bênção existente no mundo é a vida. A vida é a bênção. Sabe, muitas pessoas dizem, eu sou abençoado porque Deus me concedeu um carro, uma casa, Deus me concedeu isso. Deus te concedeu algo de muito maior, que é a capacidade de viver, a oportunidade de viver. Todas as outras bênçãos, elas são conquistadas pelo seu mérito, pelo seu merecimento. Então não existe esse negócio de eu sou abençoado porque eu tenho uma condição financeira boa. Eu conheço muitas pessoas que têm boas condições financeiras, mas não têm a felicidade dentro de casa, não têm a paz com sua família, não têm a tranquilidade do filho estar em um bom caminho. Então não é um abençoado aquele que tem recursos financeiros. Senão, Deus não seria aquilo que for apresentado por Jesus como o amor incondicional que ama todos por igual. Não é? Não, porque tem privilegiado, eu sou abençoado porque eu tenho condições financeiras? Não, a bênção, você é abençoado porque hoje você renasceu para um novo dia. Existe bênção maior que isso? Eu me considero um abençoado por Deus, por estar vivendo, aprendendo e convivendo. Como é importante esse convívio, não é? Como é importante, pois o nosso convívio um com os outros, a nossa interação com a vida, nos faz cada vez mais pessoas melhores, cada vez pessoas mais experientes, cada vez espíritos mais evoluídos. Não é isso? Quanto mais se aprende, mais se evolui. Então, a bênção está em viver, em aprender, não é? Bom, vamos fazer a nossa prece? Deixa eu contar, ontem eu levei um puxão de orelha de eu não vou lembrar aqui, eu não vou saber, eu sei que foi desculpa não lembrar o nome de todos vocês que nos escreve, tá? Que faz comentários aqui, porque são muitas as pessoas, mas eu levei um puxão de orelha eu acho que foi a Lilian, se eu não me engano, se eu não me engano, tá? Ela disse assim, ô Júlio, por que você não faz logo a prece? Você fala muito. Eu falei, tá bom, né? Eu aceito puxão de orelha, não tem problema. Sei que foi com muito amor e ela deseja que a prece seja feita logo no começo do programa. Entendi. Então vamos fazer a nossa oração. Tá certo? Todos preparados? Para um pouquinho aí, vai. Você que está fazendo o café da manhã, você que está se arrumando, pare um pouquinho. Vamos orar juntos? Vamos lá? Agradecendo a Francisco de Assis por ter nos ofertado essa linda e verdadeira prece, a prece do amanhecer. Senhor, que no silêncio deste dia que amanhece, pedimos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força.
Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor, sermos pacientes, compreensivos e prudentes. Queremos ver além das aparências os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, Senhor, não vê senão o bem que há em cada um deles. Fecha nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda nossa língua de toda e qualquer maldade, para que só de bênçãos se encha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos, Senhor, de tua beleza, para que no decurso deste dia que amanhece, nós vos revelemos a todos. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Olha, sempre que eu faço uma prece, não é hipocrisia não, mas sempre que eu faço uma prece, eu me emociono. Porque é uma comunicação que você faz com Deus. Preste atenção nas palavras que você expressa e com quem que você está falando. Imagina você diante de Deus conversando com Ele. Deus é essa força, Deus é esse amor, Deus é essa energia da vida. Então, quando você realmente abre seu coração para falar com Deus, a emoção te envolve. A emoção te envolve. Infelizmente, devido a tanta correria do nosso dia a dia, da vida atual por um todo, as pessoas, não generalizando, fazem uma prece, mas elas não se entregam àquele momento. Porque estão fazendo uma prece, já pensando no que vai ser feito, no que tem que realizar, nos compromissos que têm que serem cumpridos. E com isso, você não se entrega àquele momento. Mas quando acontece essa entrega verdadeira, você sente, de fato você sente a resposta daquilo que você está falando. Poxa, essa prece, gente, nós pedimos aqui, a paz, a sabedoria e a força. Pedimos a Deus que nos dê paz, sabedoria e nos dê força para enfrentar e superar todos os obstáculos e desafios de cada dia. Pedimos a Deus que tenhamos amor nos nossos olhos. Para quê? Para que enxerguemos o que é bom. O que é ruim, adianta ficarmos valorizando? Não, não é? Adianta, mas me diga, adianta valorizar o que não é bom? Por isso que na sequência, seguindo uma coerência das palavras de São Francisco de Assis, ele pede para que fechemos os nossos ouvidos às calúnias e guarde a nossa língua das maldades. Porque se eu ficar olhando os erros alheios, quer dizer, se eu não tenho amor nos meus olhos, eu vou ver só os erros dos outros. E mais do que ver os erros dos outros, eu vou ficar a comentar estes erros, que não vai trazer benefício para quem erra, nem para mim mesmo, nem para nós mesmos, não é? Então essa prece ela é muito rica e muito completa. É necessário que nós a implantemos verdadeiramente no nosso dia a dia. Olha só, quero ver além das aparências os teus filhos. Quer dizer, não apenas julgar as pessoas por aquilo que ela aparentemente é. Não, Jesus nos conhece lá no nosso íntimo. E por que eu não posso fazer o mesmo? Conhecer as pessoas no seu íntimo. Ah, mas como fazer isso, Júlio? Como? Antes desse trecho ele diz, Senhor, me dá paz, sabedoria e força. Paz, sabedoria e força.
Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Quando eu tenho amor, tenho paz, sabedoria e força e tenho amor, eu consigo de fato. Então cabe a nós implantarmos no nosso dia a dia, não é mesmo? Bom, vamos passar a palavra então a este amigo espiritual, nosso irmão Miguel Dias. Miguel Dias nos faz uma pergunta: você já agradeceu o ano que está acabando? Já agradeceu? Ah, mas Júlio, esse ano foi muito turbulento. Agradecer de quê? Agradecer da bênção da vida, pois o que nós vivemos no decorrer deste ano foi o que nos formou como somos. Nós precisamos passar por todos os desafios da vida, porque esses desafios nos levam à evolução. Da mesma forma que nesse ano vencemos tantos obstáculos, porque vencemos, você venceu. Ah, não venci, que eu ainda estou com problema desde o início do ano. Você venceu, porque você está vivo e ainda tem a oportunidade de continuar a sua jornada de vitória. Você é um vencedor. Você é um vencedor. Tenha certeza. Continua na escola da vida, porque você é um vencedor. Então vamos agradecer sim, mesmo as dificuldades, que nós enfrentamos, tá bom? Então, com a palavra, nosso amigo espiritual cigano Miguel Dias. Salve Jesus, salve Maria Santíssima e salve a todos. Ano termina, novo começa. Já se preparou para isto? Já pediu aquilo que vos quer que aconteça no ano que vai se iniciar? E nesse que vai se findar? É mais um ano que vos está pedindo para viver. Através dele, de Jesus, de Deus. Quantas vezes vos agradece a Deus por vos estar caminhando, por vos estar fazendo um trabalho, para vos poder buscar aquele sustento para a vossa vida? Quantas vezes? O agradecimento a Ele é uma vitória que vos vai ter no dia que vai vir, no ano que vai amanhecer. Sempre antes de vos buscar as coisas, não importa o que vos vai fazer, se concentra e faça uma oração para vos tirar daquela oração aquilo que vos precisa no dia que vai viver. Porque a oração abre caminhos, a oração abre mentes, a oração te dá força naquilo que vos vai buscar. É só saber fazer. A oração que Deus deixou na terra para todos fazer. Todos. Nunca esqueça disto. Agradeça sempre a Deus. Se apegue a Ele, a Maria Santíssima, ao santo que vos gosta, ou santa, não importa qual seja. O que importa é vos ter fé e abrir teu coração e saber pedir na oração que vai fazer. Ciganos gostam de alegria. Por isso, seja alegre sempre. Cante. Ouça música para trazer para vós a alegria que vós precisa na vida que está vivendo. Que muitas vezes vós está com o pensamento. Mas se vós começar a ouvir uma música alegre, você vai ver como que tua vida muda. É só vós saber pedir quando quer as coisas. Nunca esqueça de agradecer a Deus pelo dia que vós vive, pelo mundo que Ele lhe deu, pela vida que vós está vivendo.
pelo amor que Ele colocou em você. Agradeça sempre. Que Jesus, Maria Santíssima, abençoe o coração de cada um de vós. Deus bendiga a todos. O amanhecer de um novo ano. Estamos nos últimos dias de 2020. Somos gratos, Senhor. Somos gratos por ter chegado até aqui. E queremos ir a muito mais adiante. Sempre com as suas bênçãos. Obrigado, Miguel Dias. Obrigado, meu amigo espiritual Miguel Dias. O novo ano vai surgir e com ele novas oportunidades, como diariamente, ao raiar do dia, novas oportunidades nos é concedida por Deus, que saibamos aproveitar. E para aproveitar, nós temos que valorizar. Valorize o dia de hoje, dê o valor. A vida não está contra você, a vida está a seu favor. Então tudo que a vida te conceder viver é para o seu crescimento, é para a sua evolução, é para a sua conquista. Valorize e será cada vez mais vitorioso. Paulo de Moraes agora com a leitura dos 4 evangelhos. Passamos a apresentar os 4 evangelhos. Revelação da Revelação. Jean Baptiste Rustin. Narração: Paulo de Moraes. Os versículos 29 e 30 do capítulo 10º do Evangelho de Jesus segundo João, segundo o Espírito, querem dizer que o que Deus deu a Jesus é maior do que todas as coisas, e ninguém o pode arrebatar da mão de Deus, pois que se trata do poder que este lhe conferiu relativamente à terra, quando instituiu protetor e governador desse planeta, depois de lhe ter dado o de o constituir. Trata-se da superioridade que ele tem sobre todos. Meu Pai e eu, disse Jesus, somos um. Pelas explicações que já recebestes a este respeito, estais em condições de compreender, segundo o Espírito, o sentido dessas palavras. A unidade, entendida esta no sentido da afinidade que existe entre Jesus e o Criador, e que permite a aquele estar diretamente em relação fluídica com este. A unidade de pensamento. Os judeus acusam a Jesus de fazer-se Deus por haver dito: eu e o Pai somos um, não podendo compreender e não compreendendo no verdadeiro sentido as palavras que o Mestre lhes dirigia. Os judeus as tomavam sempre ao pé da letra. A resposta que Jesus lhes deu, entendida segundo o Espírito, em verdade, exclui a divindade que eles o acusavam de se atribuir. Proclama, ao mesmo tempo, ser também ele, como os que o acusavam, uma criatura de Deus, afirmando que, como eles, tirara o ser do Pai, do Criador incriado, que é o único Deus, que tivera, como eles, o mesmo início, o mesmo ponto de partida, a mesma origem divina comum a todos na qualidade de princípio espiritual, mas que era superior a todos os da terra pela sua pureza, pelo seu poder, pela natureza da sua missão. Quando os judeus lhe dizem: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque, sendo tu homem, te fazes Deus, Jesus responde: não está escrito na vossa lei,
Eu disse: sois deuses? Ora, se ela chama deuses aqueles a quem a palavra de Deus é dirigida, e a Escritura não pode falhar, como é que dizeis a aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo: tu blasfemas, porque digo que sou filho de Deus? Tendo-se em vista o entendimento dos judeus e a acusação que haviam feito, essa resposta, em que a letra se opõe à letra, era peremptória, apropriada pelos seus termos à inteligência deles, de molde a detê-los na atitude acusatória que assumiram e a desviar a acusação formulada. Além disso, encerrava, sob o véu da letra, a base, os elementos e os meios de ser explicada em espírito e verdade, como o é pela revelação atual, que só ela havia de dar, em nome do Espírito da Verdade, essa explicação, quando os homens se tivessem tornado capazes de recebê-la. Estas palavras de que usa a Escritura quando fala daqueles a quem a palavra de Deus é dirigida e que Jesus recordou: eu disse, sois deuses, tinham por objeto exalçar os homens a seus próprios olhos, fazendo-lhes perceber os laços que os prendem à divindade. Sois deuses no sentido de que, formados espiritualmente do princípio vital que de Deus emana, a ele vos achais ligados pela infinidade da vossa existência, desde que fostes criados. Participais, portanto, da divindade do ponto de vista de que, uma vez criados, vos tornastes eternos como vosso Criador. Mas, da prerrogativa de estardes em relação fluídica direta com Deus, de serdes, pelo pensamento, uno com Ele, não podeis usufruir enquanto a vossa perfeição não vos houver feito dignos disso. Sois deuses no sentido de que a essência espiritual tem por domínio a eternidade, pois que emana de Deus, tira dele o ser, isto é, tira o princípio de inteligência e o princípio fluídico que constituirão o espírito livre, consciente e responsável, destinado a ser conduzido a formar uma individualidade eterna, indo do infinitamente pequeno ao infinitamente grande, porquanto, se fosse possível a sua eternização no mal, já ele não seria mais divindade. Eis porque aqueles a quem Deus dirige especialmente a sua palavra são chamados deuses. É que esses, mais do que os outros, se acham em via de adquirir aquela perfeição necessária. É assim que Jesus se apresenta aos homens como participante da divindade. Ele o é, do mesmo modo que toda e qualquer essência espiritual, e usufrui da prerrogativa de que se tornou digno por efeito da perfeição que suas obras lhe granjearam, a de estar em relação fluídica direta com Deus, de ser com Ele uno pelo pensamento. A lei, a Escritura, Salmo 82, versículo 6, depois destas palavras, eu disse, sois deuses, acrescenta, e todos sois filhos do Altíssimo. Jesus, porém, se limitou a dizer aos judeus, não está escrito na vossa lei, eu disse, sois deuses? Deveis compreender a razão porque não citou as palavras restantes. E todos sois filhos do Altíssimo. Além de não ser oportuno, dado o que ele objetivava alcançar,
A citação dessas outras palavras o arrastaria a uma nova discussão com homens que não podiam compreender, segundo o Espírito, o sentido do que diz a Escritura e a aplicação que ele lhe daria, defendendo-se da acusação de que era alvo. Sim, sois deuses, e todos sois filhos do Altíssimo. Participais da divindade. Por isso que, conforme acabamos de explicar, saístes de Deus e estáis todos, como suas criaturas, destinados a voltar a Ele, constituindo individualidades eternas pela perfeição que houverdes merecido. Sois filhos culpados, filhos pródigos que regressarão à casa paterna, onde no limiar o pai de família, com os braços abertos, espera por todos vós. Podeis agora apreender, em espírito e verdade, o sentido e o alcance da resposta de Jesus. São estes. Não está escrito na vossa lei que todos os espíritos tiram de Deus o ser, que todos são dele, que participam assim da divindade, que todos são criaturas suas e hão de, constituindo individualidades eternas, voltar a ele, mediante a perfeição que hajam merecido por ouvirem a palavra que ele lhes dirige? Sendo assim, e não podendo a Escritura falhar, como é que dizeis que blasfemo, eu, a quem Deus santificou, porque mereci pelas minhas obras a perfeição, e a quem ele fez seu enviado à terra para vos dirigir a sua palavra, porque disse que sou filho de Deus, qual de fato sou pela pureza e poder que dele me vem, visto que sou uma criatura unida ao seu Criador pela afinidade que me permite estar com ele em relação fluídica direta, ser uno com ele pelo pensamento. Versículos 37 e 38. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se as faço, embora não me creiais a mim, crede nas obras, para que entendais e saibais que o Pai está em mim e eu no Pai. Dirigindo-se aos judeus, Jesus proferia essas palavras não só para aquela época, mas também para o futuro, e especialmente para a época da revelação que ele predisse e prometeu do Espírito da Verdade, da revelação atual e ainda para os tempos que a esta se seguirão. Ó homens que não queireis crer na missão de Jesus, que ainda nele não credes, quem quer que sejais, crede nas suas obras, isto é, praticai a moral pura que ele pregou pelos seus ensinos e exemplos, a fim de chegardes a conhecer o lugar que ele ocupa junto de Deus e suas relações com o Pai, a conhecer e a crer que pela sua pureza ele está em relação direta com o Criador, que é uno com este pelo pensamento, que foi seu emissário celeste, o Messias, que prometido desceu ao meio dos homens, que é o Espírito protetor e governador do vosso planeta, a cuja formação presidiu. Chegareis assim a conhecer e a crer, portanto progredireis e vos depurareis, e progredindo e purificando-vos, ireis percebendo gradualmente a luz e a verdade. Versículo 39. Outra vez, pois, procuravam prendê-lo, mas ele lhes escapou das mãos. Este fato vem confirmar a natureza extra-humana de Jesus e a põe em evidência. Escapou das mãos dos judeus
que já o tinham querido apedrejar, que se achavam tomados de furor e o cercavam, visto que estavam reunidos em torno dele. Já tivemos ocasião de vos falar deste fato. Jesus se lhes escapou das mãos, vós o sabeis, fazendo desaparecer a tangibilidade do seu corpo fluídico. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Graças a Deus, o programa Madrugada com Deus, com você, a todos vocês, olha, que nos acompanha pela manhã, na madrugada ou qualquer horário do dia, um forte abraço. Estamos aqui com muito amor no coração para aprendermos. Quem tem amor no coração, aprende e se coloca como aluno da vida para poder ensinar aqueles que não têm ou não tiveram a oportunidade que nós estamos tendo de ouvir as mensagens que vêm do mundo espiritual. Nós somos, ao mesmo tempo, alunos e professores. Alunos daquilo que precisamos aprender e professores daquilo que já aprendemos. E com isso valorizamos a vida, não é mesmo? Amanhã estaremos de volta. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.